a prática baseada no aluno. Mais uma vez estamos aqui reunidos, momento que eu adoro repetir, ser redundante, que uma das horas mais legais da semana para mim, poder me reunir com vocês para resenhar. Hoje para tratar de um tema que a gente vem falando muito nos bastidores e muito do que a gente estuda em filosofia tá muito para pautar um pouco dessa parte da nossa atuação, que é a questão biopsicossocial, que hoje a gente vai tentar aprofundar mais um pouquinho. Mas antes de eu passar a bola para vocês nesse assunto, deixa eu dar aqui um recadinho para a galera. Primeiro, pedir para curtir o episódio, se gostar, obviamente. Compartilhar o episódio com as pessoas para a gente alcançar mais gente. Seguir o canal, né, se inscrever no canal. E comentar, se tiver algum comentário, alguma dúvida. Nós temos algumas pessoas que estão interagindo com a gente, tem sido muito legal. E aproveitando para fazer rapidamente aqui um jabá, nós estamos lançando, hoje, se eu não me engano, episódio indo ao ar no dia 10 de junho. Então, hoje nós estamos lançando a assinatura PBA, a Educação Continuada, junto com a assinatura de Obesidade e Emagrecimento. São duas assinaturas separadas que, se você levar o combo, tem um valor um pouquinho especial. Conteúdos que serão colocados semanais, conteúdos exclusivos, com todo um projeto pedagógico que nós delicadamente ou dedicadamente, com muito cuidado, fizemos para poder fazer todo esse apanhado filosófico, esse apanhado biopsicossocial, para trazer para você que nos acompanha. A partir de hoje, os episódios de podcast serão mensais, não mais quinzenais. Os assinantes vão ter acesso ao episódio com uma semana de antecedência, ou seja, um acesso exclusivo, um lançamento exclusivo, e continuarão tendo acesso a um segundo episódio, uma segunda resenha, que, ou seja, para o assinante, continua sendo quinzenal. Tem muita coisa para falar sobre isso. Ao longo do nosso episódio, eu vou fazendo pequenos apontamentos para não me estender muito nesse jabá inicial. Então, vou trazer aqui de volta para o meu amigo Gulu. Gulu, primeira reunião nossa para falar sobre isso foi em 2014. Eu sempre falo isso, eu tenho sempre dúvida se foi 2013 ou 2014. Por aí. Que a gente falou sobre isso. A segunda vez que a gente se encontrou já foi em função do biopsicossocial, e aí a gente acabou puxando a filosofia para dar embasamento para essa abordagem. E a gente foi falando aqui de filosofia e esqueceu de trazer esse assunto mais explicitamente à tona. Ele está lá sempre implícito, está na hora de a gente explicitar. E aí eu queria fazer duas perguntas para vocês, mas começando com você. Primeiro, o que é o biopsicossocial? Dá uma explicação para a gente do que é uma abordagem biopsicossocial. E segundo, por que ela é importante para o profissional de saúde? Eu não estou nem falando de educação física, estou falando do profissional de saúde. Maravilha, Alain. Então, como você mesmo disse, a gente já conversa disso há muito tempo. É um assunto muito caro e a gente vai falar mais nisso, tocar mais nessa tecla, porque realmente a gente acredita, né? Que nós três aqui acreditamos que essa seja uma abordagem que explica melhor o ser humano. Tem uma abordagem mais integral nessas três dimensões. E assim, um raciocínio que eu gosto do biopsicossocial seria o bio é o corpo, né, o nosso corpo, o social, o mundo, e o psicológico, o psico, seria a relação entre o corpo e o mundo. E nisso, claro, que a gente pode aprofundar muito mais, mas eu acho que já dá uma clareza mais ou menos do que a gente está falando, que é essa relação da realidade, no final das contas. Né? O nosso corpo, o nosso psicológico, fazendo esse confronto com a realidade o tempo todo, que é o nosso dia a dia. É importante justamente por isso. Nós, ao longo de todas as décadas passadas aí de estudo, a gente focou muito no biológico. Nossos estudos focaram muito no biológico, que é um estudo da matéria. E o estudo da matéria, ele tem você consegue mensurar muito melhor, né? Quantitativamente. Pode pesar, medir, enfim. E essa parte psicológica e social já é uma parte, assim, diferenciando, é uma parte qualitativa. E a gente deixou um pouco isso de lado. A fisioterapia veio agora com o biopsicossocial, agora não, já há algum tempo. E a educação física, a gente percebeu que o assunto é falado, mas ele sempre volta para o biológico. Então, o nosso grande desafio aqui é a gente fazer esse detalhamento do que é o biopsicossocial, nessa aliança dessas três dimensões,
E isso a gente vai fazer aqui no decorrer do episódio. O que parece é que já há um entendimento há algum tempo do que é o biopsicossocial, mas toda vez que começa a se desenrolar esse assunto, ele acaba desembocando, ou melhor, ele acaba retornando Retornando. e caindo sem que a gente perceba, sem que, quando eu falo a gente, todos nós profissionais, em todas as conversas que eu tenho, que eu ouço, sem que se perceba, volta, pega um retorno e cai de volta Cai de volta no bio. na bio. Mas você falou um negócio aí, antes de eu passar para você, Amoroso, que eu acho que é legal, eu que estou acompanhando, pessoal, as gravações, as aulas, eu acompanho os dois montando, tem sido enriquecedor para mim, inclusive. Dá o parabéns a vocês, o conteúdo realmente está muito legal, esse projeto que foi feito para trazer lá desde o início, né, já começando pesadinho, o Gulu começou pesado com metafísica. Então, quando você fala matéria, para mim, soa muito óbvio que eu estou acompanhando, a gente está conversando, eu venho estudando, junto, inclusive com a ajuda de vocês, mas eu não sei se todo mundo que está ouvindo, quando você fala, a gente está na matéria, consegue entender, sem antes ter assistido a sua aula lá, na educação continuada da assinatura. Dá uma explicadinha nisso, que eu acho que inclusive você vai fazer gancho para Amoroso. Reforçando, né, essa diferença, vamos botar o biológico numa parte e o psicossocial em outra. Então, no biológico, você consegue averiguar as quantidades. E no psicossocial você consegue ver as qualidades. Então, a matéria, né, para explicar melhor, né, a matéria que eu chamei no início de corpo, né, de biológico, é o que filosoficamente a gente chama de ente, é qualquer coisa. Qualquer coisa que você consiga ver, que você consiga usar os seus sentidos e a sua razão para você, como eu falei, mensurar, pesar, enfim, entender aquele material, aquilo que está ali na tua frente, na tua realidade. Já o psicossocial, a gente vai tratar de qualidades e de coisas fora da matéria. Por isso que chama metafísica, né? Lá no nosso conteúdo vai estar lá bem explicadinho. Então seria isso. Eu acho que didaticamente, a gente dividir o biológico de um lado e o psicossocial de outro, didaticamente, né? Porque no ser humano isso não tem como você separar. Então, didaticamente, eu acho que funciona para você, para distinguir realmente que biologicamente a gente está lidando, a gente sempre fez isso, lidando com o corpo, com a matéria. E a gente sabe que a matéria ela não pode explicar a realidade. Então, o psicossocial ele vem nessa questão que a gente vem falando, que acaba atingindo a aderência, né? A relação, o comportamento do seu aluno, do seu paciente, e essa relação que você tem com ele e ele tem como eu falei no início, com essa questão do biopsicossocial. Então, ele tem a relação com o corpo, com a matéria e com as questões fora da matéria. Perfeito. Acho que ficou bem claro, deixar o Amoroso. Essa divisão que a gente usa é uma abordagem mais pedagógica, né? Porque a coisa material e a coisa imaterial no ser humano ela é imiscuída, só que a abordagem é diferente. A gente acaba usando o método cartesiano, né, que é dividir a coisa... Vou te cortar, ele é o quê? O quê? Ela é o quê? Em o quê? Imbiscuída? Imiscuída. Então você explica, pessoal, que porra imiscuída é uma coisa que está atrelada a outra de forma intestina. Vai outra... O que é intestino? Não, mas acho que a galera aí já dá para ir. É uma coisa que... Porra, eu ia falar outra palavra, amalgamada, que é pior do que... Mas vamos lá. A gente usa até uma abordagem cartesiana que a gente divide, né? Vamos dizer assim, de forma pedagógica, essa coisa da mente, que teria um status metafísico, além da física, ela tem abordagem por meio da psicologia, neurociência, e as coisas do corpo, do movimento, tem uma abordagem pela ciência médica, a ciência da educação física, a ciência do movimento no geral, fisioterapia. Só que matéria, em grego, quer dizer hule, né? H-U-L-E, que quer dizer madeira. Né? Então, tudo que é tangível, tudo que é visível, até complementando o que o Gulu falou, é a coisa material. Na nossa profissão de ciência dos movimentos, é tudo que o corpo faz, do ponto de vista motor, os movimentos. E essa parte do social, que é o que o filósofo Ortega y Gasset falava, que você não é você é você e sua circunstância. A sua circunstância... Eu sou eu e minha circunstância. Sim. Teria a ver com o social, né?
a sua relação com o mundo. Então, a gente pega, na nossa abordagem, o corpo é o que gera o movimento, e esse status da mente, parece que, quando a galera fala do biopsicossocial, não consegue tanger essa coisa da mente junto com o movimento. Mas ela está, como eu falei anteriormente, imiscuída a ele. O que seria a metafísica em relação ao movimento humano, né? Qual seria a física? A gente já falou. Biomecânica, fisiologia, cinesiologia, essas coisas que a gente consegue ver, que a gente consegue medir, ver distância, ver altura, movimento, velocidade, aceleração e etc. As quantidades. As quantidades. É o que a galera costuma falar muito, que matemática é uma linguagem. Eu estava até lendo o livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, que ele diz que a matemática é uma linguagem, que como qualquer linguagem, você tem que aprendê-la, o beabá, para depois entrar na parte mais complexa da linguagem. Só que tem muita divergência quanto a isso, que até um PhD brasileiro chamado David Pancera, que ele fala que a matemática não é uma linguagem, de modo algum. Ela é a ciência da medida e da quantidade, e ela trata das probabilidades, né, das possibilidades de acontecer um fenômeno, né, matematicamente. Da potência. Então, é um tipo de ciência. Ou seja, nos artigos científicos, nessa coisa que a gente estuda, os artigos, nas medições, é como se a gente abordasse uma ciência usando outra ciência de base, não uma linguagem, né, matemática. Senão ia ser linguagem, ciência e depois ser passada através de linguagem, né? A ciência ficaria só ali no meio e seria duas linguagens se conectando indiretamente com a ciência no meio. Mas não, a ciência, que tem outra base científica, né, que é o desenvolvimento das pesquisas, e depois é transmitida através da linguagem. Então, para facilitar isso tudo, né, a gente sempre deixa de lado esse aspecto mental, que é coisa subjetiva. Voltando, o que é a metafísica para o movimento? É as questões cognitivas, que abrange a abordagem do movimento. A dor, por exemplo, também, hoje a gente está vendo que ela tem um aspecto metafísico. A dor e a cognição seriam aspectos metafísicos, e a relação da sociedade, que é um sistema caótico, gigantesco, que ela se interrelaciona de várias formas, muita variável, né? Uma coisa praticamente imedível, né? de tão grande. E a questão do bio é a questão do indivíduo que você está tratando no movimento ou num pequeno grupo de indivíduos. Pegar um gancho aqui do Amoroso e aproveitar para explicar. Ele falou do Ortega y Gasset, da frase eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, acho que essa frase eu gosto bastante. E o que ela quer dizer? Esse eu sou eu, ele está dizendo do meu corpo. Eu sou eu. E as circunstâncias é o social. Onde você nasceu, os pais que você tem, a escola que você frequenta. Então, vamos lá, pega um aluno, pensa num aluno qualquer, num paciente. Ele tem o eu sou eu, ele tem o corpo, ele tem uma circunstância particular que foi dele, desde que ele nasceu, né, até a idade que ele tem. Então, todo esse mundo que o afetou tem um resultado que a gente pode chamar do imaginário. O imaginário é tudo aquilo que ele pensa, que ele vai dar como opinião, mas isso é mais ou menos o raciocínio da psicanálise, da livre associação de ideias. Quando você vai num terapeuta, num psicanalista, e você começa a falar sobre a sua vida, você está atingindo ali o imaginário. Quais foram as suas circunstâncias? Como aquele mundo te afetou? Então, foi a explicação que eu dei no final. Se você tem um corpo, se você tem uma circunstância, que é um mundo, que é o aspecto social, o psicológico ele vai entrar onde? Nessa relação do que aconteceu durante a tua vida em relação ao mundo e a você, o eu sou eu. E essa relação, o resultado vai dar na expectativa. Quando você fizer alguma intervenção, e aquilo vai surtir o efeito dele, vai ser um mundo surtindo efeito nele, e ele já vem com uma informação pré-concebida, porque ele já tem uma experiência do mundo, e ele vai ter a tua. Então, por isso, e os aspectos psicológicos, né, nessa relação, e a gente sabe, né, isso já é sabido, que o
porque o aspecto psicológico afeta o corpo. Então você vê que se você ficar só pensando no corpo, o amoroso está com o joelho machucado, então eu vou, uma lesão, então eu vou lá joelho, 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 e eu não me preocupo com o que ele pensa, né, o que ele faz dali depois da sessão, né, quais são os aspectos psicológicos que estão acontecendo durante esse... Então, por isso que o aspecto biopsicológico, ele é a abordagem mais completa. Meio psicossocial, biopsicológico. Então, vamos lá de novo, porque deu aquela biopsicossocial. Por isso que ele é a abordagem mais completa. Mais Acho que completa. você queria falar alguma coisa. Sobre a nossa abordagem, né, que o Gulu estava dizendo, e a relação do corpo com o que a gente chama de mente, que seria a cognição, para uma abordagem material, que seria uma coisa tangível aos olhos e quantificável, o que é quantificável nesse aspecto seria o cérebro, né? O cérebro conseguiria ser medido, conseguiria ver o número de neurônios, consegue ver o número de células da glia, consegue ver a relação das áreas, o potencial elétrico, a transmissão química e etc. Só que, como eu expliquei até no curso, vocês viram lá, os assinantes, uma abordagem material, física disso, que acaba tendo salto lógico, porque é difícil explicar uma pela outra. Ou seja, tem filósofos que dizem que o todo é maior que suas partes. Ou seja, se você pegar tudo que tem em relação ao cérebro e você for tentar entender a cognição a partir dessa explicação, não dá para explicar a cognição, a mente, de forma completa, porque uma abordagem física ela seria um nível de auto-organização superior. Ou seja, esse disparo de muitos neurônios, de células da glia, essa relação entre as áreas, elas acabam emergindo numa coisa que tem um tratamento diferente e não material. Agora, o que fez essa coisa sair desse estado material, físico, eletroquímico, para um estado de abordagem até de outra matéria, que é a psicologia? Isso porque isso também ela existe, né? Se a gente conseguisse explicar a cognição só pelo funcionamento do cérebro, não precisaria existir a psicologia, poderia só existir a neurociência, o aspecto biológico, a biologia, né? Então você iria para um divã com um biólogo, ele ficaria sentado e trataria... Só que não tem como, a linguagem é metafísica, né? Então ele vai te tratar através da linguagem, porque a abordagem da cognição ainda é uma abordagem metafísica. A neurociência pode chegar ainda numa conclusão de conseguir entender através da via material? Se for um objeto do material, poderia até entender. Mas tem muito tempo que você não entende dessa forma. O teu aspecto da dor é a mesma questão. O que todo mundo costuma imaginar? Eu tive uma lesão, um dano de um tecido, e eu tive uma dor de magnitude tal. Só que a gente sabe que não existe uma dor andando por aí. Você não vê uma dor, você não vê uma cognição, você não vê uma mente flutuando. Como você não vê dor, a dor não existe no ambiente, vamos dizer assim. A dor é um produto final do cérebro. Ele detecta uma ameaça em potencial, ou uma ameaça real, e entrega uma magnitude dolorosa X ou Y. Então eu tenho uma condropatia grau 4 no joelho. Vamos supor, eu vou sentir uma dor de 0 a 10, uma dor 8. Beleza. Atrelado ao dano tecidual. Só que eu tenho um indivíduo com condropatia grau 2. Está tendo uma dor... Não tem uma relação direta, né, e percentual entre o dano tecidual, a magnitude desse dano e a relação de dor desse dano. Ou seja, eu posso ter uma perna amputada e sentir menos dor do que uma pessoa com condropatia grau 2. Então, o cérebro que, digamos assim, ele vai escolher, não externalizando ao ser humano, que o cérebro vai escolher como se a gente fosse uma coisa, o cérebro fosse outro, escolhesse pela gente, aquela coisa bionívoca, né? Ele vai te entregar uma magnitude dolorosa tal que ele ache que aquilo tenha essa importância de magnitude entregue. Estava até explicando isso para uma aluna esses dias, já era engenheira, muito cartesiana, né? Tem essa relação muito material. Eu achava que se melhorar a lesão, a dor vai melhorando igualmente, né? Vai melhorar na mesma, mas não tem. E o próprio exercício, digamos assim, ele é apontado em todos os tipos de dores crônicas, como quase um tratamento
padrão ouro quase eficaz em todos os casos, quase, porque tem casos que pode até piorar, mas isso aí é muito pouco, alguns casos de fibromialgia e tudo. Mas não tem essa relação. Você pode fazer exercício e você pode ter melhora nenhuma, apesar de normalmente entregar melhoras. Então, falando do status da dor, a dor, nessa relação, seria um ente metafísico, seria um ente do psíquico. E o biológico seria a lesão do joelho da pessoa. Eles têm relação, eles se comunicam, mas o cérebro não vai entregar como uma medição matemática. Ó, teve lesão tal, vai ter dor tal. Teve lesão X, vai ter dor X. Tem até o caso da história do meu pai. Não sei se eu já contei essa história em um podcast. Se contou, não lembro. Pode... Se a dor tivesse uma relação intestina com a lesão, após você ter uma lesão, mesmo que você tivesse despercebido ou desapercebido também, né? Tonto por aí. Você sentiria a dor no momento. Agora, o caso do meu pai, que é um caso que eu conheço. Ele foi ao Maracanã com meu primo. Ele era uma pessoa um pouco problemática. Aí se envolveu numa briga no Maracanã. Depois daquela briga, ele se retirou do Maracanã andando com meu primo, se nada tivesse acontecido e tal. Foram caminhando. Ele foi à frente do meu primo olhou a camisa dele e tinha uma poça de sangue grande na camisa, na parte inferior, né, próximo ao glúteo. Aí falou, Fernando, nome do meu pai, né? Fernando, tua camisa está toda manchada de sangue. Aí meu pai, o que houve? Será que alguém foi atingido, bateu com a cabeça nas minhas costas, tava com sangue, raspou na minha blusa? Falou, não, cara, tá saindo daí, tá poça. Aí ele, sentindo nada, absolutamente nada, ele levantou, tinha um corte nas costas dele, aí começou a arder. No exato momento que ele olhou, tocou, começou a arder. Dali ele começou a sentir dor, ardência. Ele foi, levou 6 pontos. Ele recebeu uma facada, alguma coisa, alguém passou uma navalha, de algum sentido ali. Então, só nesse exemplo, já dá para saber que o bio é ele brigando, o social é a circunstância da briga, das relações, do que ele viveu antes, do que ele viveu depois, de tudo que aconteceu. Uma tolerância ou outra a mais, uma tolerância ou outra a menos, a dor ou não, o momento da adrenalina, que também é biológico, mas o social que envolvia essa adrenalina, e ele saiu com aquela lesão, então, biológica, material. Só que o psíquico dele não tinha conhecimento, apesar de ele estar adrenalizado, talvez já um pouco menos, né? Não tinha conhecimento daquela lesão. Então, vamos supor, como ele não engajou a cognição naquela lesão, não teve conhecimento, não quer dizer que sempre aconteça assim, né, gente? O fio não tocou, né? O fio não tocou. Não quer dizer que não vai passar alguma coisa, uma linha de cerol, vai cortar tua perna e não sentiu nada. Porque as relações se acontecem em dimensões diferentes, dinâmicas diferentes, intensidades diferentes. Sim, exatamente. Então, aí ele começou a sentir dor após engajar a cognição dele na lesão. Então, se a dor, o aspecto doloroso, fosse uma questão material e não fosse de status metafísico que se relaciona com a cognição, ele sentiria dor na hora que ele recebeu a facada. Na hora. Recebeu a facada, sentiria dor. Se a dor está relacionada ao dano tecidual, ele tem que sentir. Se a dor é material, ele tem que sentir junto com o dano material. Foi um dano razoável, 6 pontos, um corte, muito sangue. Teria que sentir. Por isso que a abordagem à dor avançou muito no aspecto biopsicossocial, conseguiu sair muito biológico, a gente sabe que a dor crônica, ou até a dor aguda, que seria o caso dele, nem crônica é, ou seja, é uma coisa até que mais complicada, ele não sentiu. Então, já sabemos que a dor tem um status psicológico e metafísico. Então, quando a gente aborda o nosso aluno, que ele tem uma lesão ou qualquer tipo de incômodo, você aborda, a maioria dos alunos está com algum tipo de dor. Então, essa abordagem não deveria ser a mesma abordagem em vista do material. Apesar de que, provavelmente, possivelmente, uma melhora material vai melhorar também, ele vai se sentir mais confiante, ele vai sentir que tem um risco potencial menor, ele vai se sentir mais ativo. Mesmo que isso não atinja a dor diretamente a lesão, toda essa coisa metafísica social, da confiança, da atividade, do potencial, vai se relacionar com o que o cérebro entrega de dano potencial
né, de dor, aliás, potencial, e pode começar a diminuí-la. Então, é essa relação do social que eu falei, do bio, do indivíduo, e da dor que se relaciona com bio ou não dele, é que a gente precisa estar atento. Não adianta você achar que vai fazer o indivíduo ter uma condropatia, está sentindo dor há mais de 3 meses, vamos supor, já se cronificou. Não quer dizer que você vá botar, apesar de ter vários estudos e tal, você vai botar ele numa extensora de tantos a tantos graus, que aquilo melhora a força do quadríceps e melhora a dor automaticamente, que aquilo vai melhorar a dor por esse status anterior que eu estou dizendo e esse exemplo da facada e da relação do físico, que é a condromalácia do cara, com o metafísico, que é a dor. Maravilha. O Amoroso, ele falou bastante da dor, né? Muito em função, né, Amoroso? Que eu acho que a gente pega esse viés da fisioterapia, né? Da onde a gente pegou esse conceito, né? Sim. E você explicou muito bem essa questão da dor aí. Aí eu vou dar 2 exemplos, né, de saindo da dor, né, indo para o psicossocial em personal, né? Aluno personal. Tem um cliente que eu já dou aula para ele há anos, e isso eu percebi lá no início, ele nunca foi bom de esporte, ele começou a falar assim, que ele não gostava de nenhum esporte com bola, pelo ineditismo. Ele falava assim, pô, não sei para onde a bola vai, não sei se ela vai quicar, vai subir, vai vir para cá, se vai bater em outro. Ele falava assim, eu fico completamente desnorteado, aquilo me desnorteia. Isso no início, né? E aí eu vi que quando eu ia colocar algum exercício novo, aquilo gerava a mesma relação com a bola. Então, a série dele, assim, eu mudo um exercício, aquilo que a gente estava falando, né? Que a gente, eu e a Alan estava falando que a gente costuma não trocar a série, né? Troquei tudo. A gente vai incrementando e daqui a um tempo ela se transforma em uma outra série. Com ele, eu tenho que fazer com o máximo de cuidado. E isso é o que é um aspecto que ele teve de relação com o mundo e que gerou um aspecto psicológico nele. Ele não gosta, ele se sente assim, desconfortável. Aí eu brinquei com ele já mais para frente, falei, se eu fizesse toda a aula de novidade. Ele fala, meu irmão, eu não ia aguentar. Então, isso é um exemplo de um aspecto social que você prestando atenção, você acaba interferindo na tua prescrição. Ele provavelmente... Social não, psicológico, porque descompensa ele, entendeu? Ele não fica bem. Acabaria perdendo o aluno. Perdendo o aluno. Ou, se você... Porque pior do que perder o aluno, para mim, se a gente pensar do ponto de vista da missão da profissão, você poderia ter afastado uma pessoa da atividade física. E se ele trocasse de personal, estava tudo bem, não continuou, a vida que segue, você vai ter outro aluno, ele tem outro professor, mas são casos que você pode não só perder o aluno, mas perder o aluno para a atividade física, não perder só para você. E por isso que essas questões que a gente entra já na metafísica, porque isso, né, não é uma coisa que a gente fala assim, por que você não olha para esse prisma? Porque realmente a gente não estava acostumado a pensar nisso. Não é fácil. Essa é a nossa pauta aqui. O aspecto social, agora de uma aluna, que também, através da fala dela ao longo dos anos, ela dá muito mais valor a um treino que tenha um aspecto de natureza e de convivência e de papo, do que propriamente se eu colocar ela para fazer um treino na esteira, com uma planilha, aqui você... Se eu colocar isso para ela desinteressa, ela não quer, ela fala que pô, tá cansada, tá com dor, aí sente aqui. Agora, se eu ponho ela para correr na praia, na areia, e vou conversando com ela, a gente vai correndo, assim, a aula é outra, ela sai com um sorriso, ela sai... Então, esse é um aspecto social, porque nem todo mundo é assim. Sim. Eu já peguei cliente, acho que todo mundo tem cliente que é o contrário. O cara quer entrar ali, ele quer falar, vem cá, quantos minutos por quilômetro, aí depois eu vou fazer tanto, enfim, ele quer uma coisa que é legítimo também, a gente não está aqui
para julgar, né, o que a pessoa tem que fazer. É justamente você ter um olhar, né, mais amplo para o ser humano. Algum esse teu aluno que tem essa, digamos assim, essa fobia da novidade, Uhum. só botando o O termo, ineditismo. o ineditismo, ele é assim com outras coisas da vida? Trabalho, relações sociais, assim, conversa a gente acaba sabendo, né? Ele Cauteloso, é muito, ele quer saber, ele quer se cercar de dados para ele ir tocando a vida dele, ele precisa disso. Entendeu? A gente encontra isso, né? Vai pensar em pai, mãe, tio, aquela pessoa que antes de sair já vê. A minha esposa é um pouco assim, quando a gente vai viajar, ela que vê tudo, ela vê onde que a gente vai ficar, o hotel, não sei o quê. E nessa hora a Karina tá estiver assistindo. Aí, Aí aqui em casa é a mesma no coisa final, também. eu dou o cartão e pronto. Vai com a mesma coisa, a mulher vê o passeio, vê o grupo, vê quanto é que paga, né? É o famoso elas que mandam, né? Tem um pouco E disso assim, também. por exemplo, por quê? Provavelmente ela gosta de uma viagem assim. E eu não me incomodo. Agora, se a gente viajar também sem roteiro, para mim tá tudo certo também. Tem isso. Porque é de pessoa, é de cada um. Você dando os exemplos, eu acho muito legal quando traz exemplo de aluno, para poder começar a visualizar, entre aspas, tangibilizar o que a gente está falando. Se eu buscar aqui na minha mente profissionais que eu gosto, respeito e eu entendo que trabalham realmente bem e trabalham pensando no biopsicossocial, porque tem profissionais que já trabalham com isso, eu vejo o quanto, muitas vezes, mesmo quando eles estão pensando no bio, e aí agora eu já estou me incluindo também, porque isso é uma outra coisa. Na hora que começou a se falar de biopsicossocial, em alguns casos incorreu-se naquela famosa mutualidade exclusiva da educação física. Tem um psicossocial na questão da dor, você exemplificou bem pela questão da dor. Bacana. Então não tem mais o bio. Aí entrou o psicossocial, acabou o bio. Então não adianta você olhar nada do ponto de vista motor, porque no final é biopsicossocial, então não, juntou, agregou, e eu vejo profissionais que estão trabalhando bem com isso, têm o discurso na ponta da língua, e aí eu diria que assim, e aí eu estou me incluindo, tá? Mesmo quando a gente cai na armadilha não é armadilha, mesmo quando a gente vai para o bio, porque, porra, aí eu vou falar por mim mais agora. Eu estou ali, o psicossocial, eu vejo que eu não tenho como mexer muito, eu vou mexer pelo bio. Sim, o início. O mais evidente é o bio. Mas aí mesmo quando eu interfiro no bio, eu já estou levando, ainda mais agora ouvindo vocês, e eu venho refletindo muito sobre isso, Gulu, e é uma coisa, sabe aquilo que fica remoendo? E eu acho que vai demorar muito para eu ter esse assunto, não sei nem se um dia eu vou ter ele 100% digerido. Essa questão física e metafísica, eu acho que ela é para ficar remoendo, mas remoendo no bom sentido, é refletindo, a palavra correta acho que é reflexão, reflexão, reflexão. Então mesmo quando eu venho para o bio, eu estou trazendo o psicossocial junto. Hoje, eu olhando de fora a minha prescrição e de colegas meus e amigos meus que eu consigo observar, ela está muito carregada. E às vezes pessoas que nem sabem explicar isso. Não sei se vocês... Não, dá para entender. Acho que você queria fazer alguma intervenção já na hora que eu estava falando. Né? Porque quando... Eu acho que essa abordagem biopsicossocial, quando você faz uma pergunta relativa à biologia, nossas perguntas corriqueiras que a gente está... Quando você... Beleza, tem um artigo científico, uma explicação, algum raciocínio levando para tal lugar, biologicamente ali. Quando você entende o aspecto psicossocial, a primeira pergunta assim, é para quem é? Boa puxada. Porque aquilo, assim, beleza, tá muito bem feito o trabalho, tá lógico, né, tá muito bem arrumado, mas eu tenho que botar esse raciocínio em alguém particular. E aí que entra essa questão. E como você falou do psicossocial, que você falou, mesmo eu indo para o bio, normalmente, como o bio é mais evidente, né, é material, você está ali conhecendo a pessoa, você faz um teste, pode fazer um teste, vê, pergunta.
O aspecto psicossocial, ele vai se formando mais lentamente ao longo do tempo. É mais fácil você conhecer o corpo da pessoa. Os aspectos psicossociais dela é mais difícil. Por quê? Porque ela vai falar, você vai responder, vai ter toda uma interação. Isso, aí ao longo do tempo é que você vai usando mais esses dois aspectos, porque você vai entendendo melhor essa dimensão no teu cliente particular. Entendeu? Você vai no biológico, fazendo ali o que você está acostumado a fazer e vai entendendo aquele ser humano particularmente, aos poucos. Daqui a um tempo você começa, por exemplo, porque a conversa eles vão falando, como esse aluno falou do ineditismo da bola, que ele não gostaria, eles vão falando. E a gente, né, somos os profissionais que se tirando uma fase mais crônica de algum profissional de psiquiatria, alguma coisa, mas a gente encontra com o nosso aluno 2 a 3 vezes por semana. São 2 a 3 horas por semana. Dá um volume de conversa, uma coisa... Pouco profissional de saúde, acho que nenhum tem. Nenhum tem. Tem um pouquinho mais Não, próximo que eu falei ao terapeuta. que numa fase crônica, aí o cara faz fisioterapia todo dia, durante 20 dias. Você tem ali 20 horas que a gente não chega a isso. Bem que tem aluno que treina todo dia. Exatamente. Mas mesmo assim, vamos botar por baixo 2 vezes por semana, 2 horas, gente, já é bastante troca. Quase Bastante 1000 amigos nossos, a gente consegue conversar 2 horas por semana. Nenhum. Eu não conheço colando contigo 2 horas por semana. Exatamente isso. A gente não consegue a gente se encontra certo uma vez por mês, que é a gravação aqui. Acho que a gente está encontrando um pouquinho mais agora. Acho não, nós estamos nos encontrando um pouquinho mais agora na gravação. Mesmo assim, não é para conversar, da educação continuada. Aproveitando, pessoal, muitas dessas conversas que a gente traz para cá, de uma maneira muito genérica, em forma de bate-papo, que é a proposta do podcast, não à toa chama Resenha Movement, mas isso tudo é respaldado, está em cima de um alicerce de muitas ideias filosóficas, principalmente dos estudos, né, e da vivência do Carlos Amoroso e do Carlos Gustavo. Acho que eu posso dar um exemplo. Espera aí, não, agora não. Agora não posso. Eu estou fazendo jabá, você me interrompeu. Então, muito baseado nas vivências e nos estudos de vocês, toda a filosofia que vocês têm por trás daquilo que vocês falam e daquilo que vocês fazem. E todo esse embasamento é exatamente o que a gente está trazendo na assinatura PBA, na educação continuada. Perfeito. Uma questão... E a gente não tem nenhum nome, o PBA é o nome por enquanto, mas a educação continuada tem tanta coisa que envolve, né? O comportamento humano, a filosofia, como alicerce de tudo, como a base. Como a ciência primeira. Como a ciência primeira, como o conhecimento primeiro. E depois de tudo, a ciência, as relações do comportamento humano. E agora que a gente quer trazer muito forte essa questão biopsicossocial. Então, para se aprofundar, para entender as bases, os alicerces dessas conversas, entender um pouco melhor o que o Amoroso fala, que agora eu vou interrompê-lo toda vez que ele vier com amálgama, ou coisa dos... um peremptório, tem uma que eu adoro que você fala, que é um cara que acha que sabe uma coisa que ele não sabe. Ultracrepidário. Quando você vier com essas coisas, você... Tem Ultraman, não, cara? Enfim, para entender um pouco mais desse rapaz, porque ele grava, eu falo, essa palavra aí, ninguém vai entender, você pode parar, começa de novo. Inclusive, para gravar 20, 30, 40 minutos de aula, a gente demora 4, 5 horas. Enfim, assinem a nossa assinatura para conhecer as bases fisiológicas que sustentam... Falei fisiológica? E não vai ter edição. Tá uma cagada esse anúncio. Esse jabá, o pior jabá. O Gulu interrompeu, metiu fisiológica. Tá um sucesso, enfim. O sucesso não, uma falta de sucesso. Tá um fracasso. Tá um insucesso. Mas é bom que é a resenha, né? Esse fisiológico tinha Mas tem os fisiólogos lá do início da filosofia. Fisiólogo mesmo, era esse nome que falava. Naturalista, era fisiologista. Né? Não, eram fisiólogos. Um técnico meu na categoria de base, foi um técnico aí, não sei onde foi, ele queria falar que ia explicar a filosofia dele de jogo, ele mandou minha fisiologia. Minha fisiologia é o seguinte. Pô.
Mas Não é pra me gambar, não. Mas É, é pra me elogio. gambar. Onde é que a gente estava quando Então, eu ia dar um exemplo, você me cortou. foi mal? Quer dizer, eu te Foi mal? cortei, você me Eu proibiu. cortei o corte. Aí, aí Recortou. corri o risco de eu esquecer, cara. Mas não Mas esqueci, não não. esqueceu, beleza. Por isso que eu trago meu caderninho aqui, É. tô anotando tudo. A gente falou, para dar um exemplo de um aspecto psicossocial, em alguma coisa que vai desencadear num raciocínio filosófico, eu ia mandar um fisiológico. E que, logicamente, eu não vou explicar tudo, mas essa questão, por exemplo, do imaginário, eu falei do aspecto social, falando do aspecto social, do imaginário, né? Tudo que ele, da frase que o Amoroso puxou, eu sou eu e minhas circunstâncias. É bom que essa frase é boa, né? Que dá pra gente ficar em cima dela. Então, as circunstâncias, como a gente estava falando, é o imaginário, a sua crença, de tudo aquilo que você passou desde a tua terra infância até a tua idade atual. E quando você vai falar, né, você recorre a esse imaginário, a sua crença. Né, o que você acredita está ali guardado. Só que a gente chega a uma conclusão que, se me perguntarem sobre criação de coelho, né, Bom gancho. bom gancho, né? Eu sei pouquíssimo, eu vou falar alguma coisa, né? Porque eu já vi coelho na vida, eu já vi filhotinho, eu sei que é mamífero, né? Então eu vou falar alguma coisa. Agora, se me perguntarem sobre alguma coisa relativa à educação física, treinamento de força, eu vou ter um grau de confiança e de confiabilidade, embasamento muito maior. Então, essa diferença, né, quando você vai falar, para você saber se aquilo que você está falando, qual é o grau de confiabilidade, né? Se é meramente possível, né? Se você está contando alguma coisa que é possível, que realmente uma história, uma coisa que seja possível. Tem a verossimilhança, né? Que você fala e você de cara você já fala assim, pô, isso aí é razoável, parece ser verdade, né? E temos também o provável. Estou vendo que eu estou subindo no grau de confiança, né? E o provável é aquilo que você tem já não parece só verdade, já parece que é a verdade mesmo. Então, nesse raciocínio que a gente vai ter bem explicado lá na nossa assinatura, é um exemplo de como o aspecto social, as suas crenças e as crenças de quem você está se relacionando, você pode, através ali do diálogo, né, conversando, da dialética, se possível, você averiguar se qual o grau de confiabilidade do teu conhecimento e da pessoa que você está se relacionando. Perfeito. Eu me perdi um pouquinho, porque eu fiz a merda que não pode ser feita, pelo menos por mim. De gravar. Eu fui pegar para fazer um trechinho aqui, gravar um trechinho de vocês, aí eu vou concentrar na perdeu gravação, perco a porra do conteúdo, é uma merda. Fala um pouquinho essa coisa de artigo, puxando o gancho do Gulu, que, por exemplo, quando eu era recém-formado, até um pouquinho depois, a gente lia 300 milhões de artigos, 400 milhões de livros, e o artigo fala para você fazer uma sequência de coisas, uma coisa é melhor que a outra, e você chega cheio de informação e vai abordar o aluno, né? Tantos graus, treinar isso aqui, é melhor para tal coisa. Aí você bota o indivíduo exatamente naquele exercício que o artigo diz que melhora tal coisa, ou um grupo de artigos diz. Você botou o indivíduo, desceu, incomodou alguma coisa. Ou ele entra naquilo ali, começa a não querer fazer, digamos assim, dá uma cinesiofobia, né? Uma fobia do movimento, um medo de fazer um movimento, por qualquer motivo. Porque tem alguns momentos, por exemplo, LCA. Um bom exercício para recuperação de LCA, pós-operatória, assim, depois da fisioterapia, depois de algumas semanas, é o agachamento a fundo. As evidências. O cara tá cheio de medo. Mesmo depois da fisioterapia, ele pode estar com receio. Tu vai meter um agachamento a fundo, ele, não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas o artigo tá falando que é isso que tem que fazer. Mas eu não vou fazer, professor. Desculpa, mas eu tenho medo, não quero fazer. Faz outra coisa. E aí? É esse momento que você tem que... Tudo bem que é uma coisa... É difícil se ensinar esse trato, essa empatia, você sentir um momento que o aluno pode fazer ou não, quando ele está realmente com medo, quando ele está só fazendo um jogo, mas normalmente não é jogo, né? Normalmente é receio mesmo. Você tem que saber, pelas entrelinhas, pela sua relação já
anterior com o aluno, que forma que você vai conseguir abordar em relação a essa cinesiofobia, que é a relação psico, né? Em relação ao movimento, como você vai tirar essa cinesiofobia, como você vai começar a acrescentar. Aí vamos supor, não quer fazer agachamento a fundo. Pô, você senta e levanta da cadeira. Você sente incômodo? Não, não me incomoda. Qual é mais ou menos a altura da tua cadeira de casa? É tanto. Aí você empilha lá algumas coisas, bota num banco, empilha steps, aí você começa ali. Ela ganhou confiança, pô, tá melhor. Eu tô ensinando uma receita de bolo, quase que uma coisa a se fazer prática diante dessa situação específica, pra galera ver. O artigo tá te falando a fundo, você não vai insistir. Não, vai melhorar, mas você não vai insistir. Você não pode ser tão incisivo, né? Ser tão ortodoxo em relação ao que o artigo te diz. Você vai colocar aquilo ali, vai tentar descer. Tá confiante para descer? Ou, não tô. Não é esse dia. Você passa, bota aquele exercício de novo, dura um tempo, começa a colocar em posições análogas ao agachamento, que ele vai ver, vai ganhar confiança. Você tira um step, ou bota uma coisa um pouco menos alta, bota 2 anilhas em cima e tira o step para descer 3 centímetros e começa botando até chegar no grau. Foco externo para agradar o Alan. Faz o foco externo, né? Coloca o desafio, alguma coisa para distraí-lo, pede para pegar alguma coisa no chão, né? Bota uma coisa baixa no chão, fala assim, pega essa coisa no chão, vai ver a forma que ele pega. Agora pega de tal forma, e etc. Você pode fazer esse tipo de abordagem. Cuidando, é uma abordagem bio que está cuidando da parte psico em relação ao bio. O foco externo, puxando o gancho, primeiro, bacana porque é legal, né? A gente já trouxe alguns exemplos práticos para tentar, vamos tentar, porque foi feedback, pessoal. Feedback de algumas pessoas que nos ouvem, feedback inbox, que algumas coisas, feedback inclusive para mim e para o Cauê também. Nós também recebemos esse feedback. E é muito difícil a gente detectar tudo que a gente precisa explicar, com todo o termo. Então, eventualmente, eu vou interromper aqui, vou pedir para o Amoroso explicar o negócio, para o Gulu também, mas nem sempre eu vou acertar. Mas isso é uma tentativa também de trazer, de fazer o negócio ficar mais palpável. E é muito legal quando vocês trazem esses tipos de exemplos. E falando do foco externo, eu até anotei aqui, mas esse eu vou deixar para o episódio exclusivo do assinante, que eu acho que dá um link bom com o biopsicossocial. Dá uma discussão boa. Eu vou botar um exemplo aqui e vou pedir para vocês darem uma destrinchada neles, sem a gente ter ensaiado nada, sem ter combinado, porque a ideia da resenha 2, que é a resenha do assinante, é uma resenha mais relaxada, mais bate-papo ainda, mais solta, mas sempre aprofundando num tema, principalmente no biopsicossocial. E eu já estou praticamente satisfeito com esse episódio. Eu não faço ideia de quanto tempo tem, deve ter uns 40 minutos, sei lá. Eu não faço ideia, mas deve ter uns 40 minutos. Como é que a gente consegue ser incoerente em apenas alguns segundos? Uma frase. Uma frase, uma incoerência gigantesca. Faz alguma ideia. Uma frase ilógica. Cara, vocês sabem que eu, de vez em quando, estou... Principalmente comum. Principalmente quando eu estou com o Cauê aqui gravando, porque eu falo muito mais quando eu estou gravando com o Cauê. Apesar do Cauê ficar aqui quicando, né? Eu estou falando, ele está quicando que ele quer falar, e eu tenho que interromper a interrupção que ele vai fazer, eu tenho que me antecipar. Eu fico assim, calma, Cauê. E como tá filmando, é que eu tenho que ficar às vezes assim, segura, deixa eu terminar a porra do raciocínio. E aí, às vezes eu estou aqui, como eu estou falando mais, eu percebo, sem sacanagem, que eu estou indo para o caminho incoerente. Então, pelo menos, de vez em quando, e às vezes que eu não percebo. Você vai perceber quando você faz a revisão de um vídeo. Na aula lá, eu tive que, como eu não estou fazendo edição da educação continuada lá, do Clube da Educação, que é dentro da assinatura de obesidade e emagrecimento, o que eu fiz já uma vez? Eu gravo uma aula para corrigir a incoerência da aula anterior, para não ter que regravar a aula, porque aquilo ali que inclusive eu prefiro assim, cara, eu começo a gravar, não tem edição. Se eu errar, errei. Se o erro, próxima aula conserta o erro. Se o erro compromete o conhecimento que eu estou passando, eu volto e faço uma aula posterior, corrigindo o erro da aula anterior. Mas ali a vida como ela é, como se eu estivesse dando uma aula mesmo. Porque eu acho que isso é bacana, porque eu acho honesto, porque é aquilo que eu estou falando. Se eu tiver uma dúvida, eu seguro,
vou esclarecer. Depois, ontem mesmo, eu estava gravando no Clube do Livro, esqueci em que capítulo que eu estava. Eu sabia o conteúdo, mas não sabia o número do capítulo. Eu tive que puxar o caderno, caraca, era o capítulo, por acaso, era o capítulo 10. Enfim, eu tô bem satisfeito aqui. Vocês querem complementar alguma coisa para A finalizar? palavra final, né? A palavra final. É isso, manda brasa. Quem vai? Você pulou, né? Então, queria, na parte final aqui, desenvolver um pequeno raciocínio que corrobora com o que a gente está falando dos aspectos biopsicossociais. Como o Amoroso falou muito bem, a questão dos artigos, né? Que o artigo tem que ser reducionista, né? Ele tem que chegar no final, ele tem que ter uma conclusão. Todo artigo tem uma conclusão. Esse artigo, ele foi feito por um número X de pessoas ali, né? O N, né? O N. E o teu aluno, ele tem as particularidades dele, não só biológicas, como psicológicas e sociais. Então isso já dá um hiato, vamos dizer assim. Você não pode fazer o que o Moro estava explicando, você não pode fazer essa ligação direta, porque o teu cliente ali tem características totalmente particulares e o estudo é genérico. O estudo é um estudo que pegou outras pessoas com outros aspectos sociais, outros aspectos psicológicos, e o próprio aspecto biológico foi escolhido algumas coisas para se controlar, outras não, dentro do aspecto biológico. Né? Vamos botar de emagrecimento, fez um jejum de 12 horas, fez não sei o quê, mas não pegou todos os aspectos, inclusive materiais, inclusive biológicos. Então, por isso a importância do psicossocial, que é onde, além do biológico do corpo, é onde deixa o teu aluno uma particularidade que o artigo científico não alcança como um todo. O estudo é o farol, mas ele não é o mar, né, marinheiro? Ih, cara. Ou seja, ele vai te dar um caminho, né? Vai te apontar, vai te iluminar. Só que o mar tem os movimentos. Mas, gostei, mas são vários faróis, né? Aí que tá. Qual farol que você vai escolher para ser o teu norte? E para cada farol um caminho. E para cada farol um caminho. Está apontado para tua caminho. Não, para cada farol vários caminhos. Exatamente. E aí, exatamente. Para cada farol vários caminhos. E aí, qual farol? E depois esse farol e qual caminho? E aí depois do caminho, para quem é? Para quem é esse caminho? Quem é que vai percorrer esse caminho? Essa aqui é a... Como vai percorrer, e aí vai. Como por vai aí percorrer. Vai. E acho que na nossa opinião, vou falar com nós três, vou me arriscar, essa é a beleza da coisa, né? Sim, essa é a beleza da coisa. Dificuldade. É dificuldade e beleza ao mesmo tempo. Beleza por quê? Porque a gente está aceitando a realidade. É uma aceitação da realidade. É assim. Pô, quem dera se fosse só biológico, né? Seria mais fácil pra gente. Se fosse tudo biológico, pô, a gente chegaria a conclusões muito mais precisas. Seria mais fácil e a gente também ia ser descartado mais rápido. A gente está justamente alertando aqui, falando assim, olha, não é... Mas aquela história, mesmo se fosse dentro do biológico só, já seria difícil. Não, sim, seria difícil, mas seria mais fácil nós sermos substituídos. Seria mais fácil. A gente pega, né? Porque a gente fala assim, tem um acrônimo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Se for só isso, né, a gente fala assim, beleza, tipo 2, então, pô, né, a gente... Mas não é. Tem o tipo de acrônimo na média tem o tipo a pessoa. 1, tem a média tipo 1, a média tipo 2 e a média tipo 3. E aí dentro aí é o eu. E ainda tem o eu é o acrônimo. E as circunstâncias é o mundo que vai ter que se relacionar. Por isso que eu não sei se foi você que falou em algum episódio nosso, ou algum post seu que eu li, mas acho que foi você que falou, história, alguma coisa assim, que é uma profissão que dificilmente vai ser substituída da nossa por causa desses aspectos. Alguma coisa a mais, Amoroso? Acho que depois do farol e do marinheiro... Podia ter encerrado ali, né? Difícil a gente... Não, acho que depois a gente complementou bem, mas o farol... Teria sido mais romântico.
Exatamente. Mais poético. Aí botava É maneiro. uma musiquinha de fundo para Isso. terminar. Aí deve O terminar. farol, né, O Maria? Fábio faria ali um fade pra gente, fade out. O aforismo acabou. afiado. Não, ele ainda Não. mandou assim, é o farol, mas não é o mar, né, marinheiro? Um aforismo nietzschiano. Nietzschiano não. Ai, meu Deus. não Pré-socrático. é tão bom. Peraí, Pré-socrático. Parou. Galera, então, por favor, obrigado se você escutou até aqui. Por favor, dá uma curtidinha aí, compartilha o episódio, inscreva-te no canal. Inscreve-te, puta que pariu, meu Deus do céu. Se fosse português. Segue a gente aqui no YouTube, por favor, e nas outras plataformas também. Um abraço. Abraço. Valeu, Um galera. abraço, gente. Valeu.